Olá, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Eu sou o Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo e irmão Anderson Caio, nós fazemos parte do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IADERN, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e é um grande prazer estarmos aqui mais uma vez. Como vocês sabem, estamos numa jornada agora, passando por personagens, né? E os ensinamentos que eles vão nos trazendo. Alguns são ensinamentos que devemos seguir, outros mais lá na frente, a gente vai ver a seguir as lições, tem alguns exemplos que não devemos seguir. Mas hoje é um exemplo bom a ser seguido na lição de número 3. Mas antes de adentrar na lição de número 3, cumprimentar aqui meu amigo e irmão Anderson Caio. Pode ser, Anderson Caio? Pai do Senhor Paulo, é gratificante e sempre prazeroso estar com vocês aqui em mais um dia de ensinamento e edificação pela palavra de Deus, dessa feita, né, com cinco personagens, né, que são as filhas de Zelofeade, mas a gente vai conseguir extrair bastante ensinamento e aplicação pessoal. Glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Acredito que vai ser bênção de Deus, como já é bênção de Deus nas nossas vidas. Lição de número no 3 tem como título As Filhas de Zelofeade. Dois pontos. O pedido que mudou a história. E a lição nos traz três objetivos. O primeiro objetivo é descrever o costume legal de Israel com relação à herança. O objetivo número 2, encorajar os sonhos e os pedidos de causas impossíveis. E o objetivo de número 3 é reafirmar o zelo de Deus por justiça. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Anderson Caio, que dica valiosa você traz para os professores, alunos e irmãos que sempre estão conectados aqui conosco no canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. Amém, Paulo. A minha dica pedagógica para essa lição é que os alunos, que os professores, primeiramente, eles pesquisem o significado do nome Zelofeade, né, que significa retidão sob retidão ou sob justiça. Né, a princípio era um homem que andava sob retidão e sob justiça, mas que na peregrinação no deserto ele faleceu, né? Ele não conseguiu entrar na Terra Prometida e faleceu durante a peregrinação no deserto. Essa lição ela traz bastante ensinamento, edificação, porque foram cinco mulheres que tiveram atitude, coragem e ousadia de buscar Moisés a fim de que recebesse a herança, né? E às vezes, Paula, tem alguns juvenis, alguns jovens que não têm aquela atitude, coragem ou até receio de se dirigir a Deus e por algum motivo, né? Então, a minha dica pedagógica para essa lição é que os professores peguem pequenos papéis, pode ser post-its, e passe para cada aluno, e cada aluno ele vai escrever tudo aquilo que ele tem receio ou aquilo que ele tem medo e não tem coragem de pedir em oração a Deus. Ele vai escrever e no final o professor vai orar por aqueles pedidos e vai explicar, né, que devemos ter coragem, devemos ter fé, atitude e ousadia para dirigirmos a Deus e buscar aquilo que necessitamos. E isso fica sendo uma edificação tanto para o professor, para que o aluno, mas que o professor faça essa conclusão no final, explicando o objetivo e o propósito dessa dinâmica. Glória a Deus, Anderson, que dica maravilhosa e vai bem no intuito aí da nossa lição, né? A minha dica também vai nessa perspectiva porque elas recorreram até a Moisés, né? Como os professores e os alunos vão perceber, elas recorrem até a Moisés, vão lá e Moisés apresenta a causa ao Senhor, né? Então elas fazem ali uma intercessão pela sua causa. E eu trouxe também nesse sentido uma dinâmica para vocês bem conhecida do nosso contexto de EBD. Acredito que vocês alguma vez já deve ter participado até do amigo intercessor, né? E por que o amigo intercessor? A história dessas meninas, né? São cinco: Macla, Olga, Milka, Tisla, e ainda tem outra que eu estou esquecido, mas eu digo já o nome dela. Mas elas intercederam, né? E então, a minha dica é que você, professor,
desenvolva um amigo intercessor dentro da sua classe. Aí você pode perguntar qual vai ser o período. O período você vai definir. Ah, vamos fazer o amigo intercessor só durante essa semana? Beleza, vai dar certo. Não, vamos fazer o amigo intercessor até acabar o trimestre? Dá certo também. Mas tenha em mente, né, de ir já organizado para a sala, leva papéis, com a lista dos seus alunos, para sortear ali, cada um tira o papelzinho com o nome de um aluno que ele vai interceder durante aquele período de tempo. E, se possível, né, durante a semana, se vocês escolherem um prazo mais curto de uma semana, e durante a semana, lá para o culto da terça-feira ou para o culto da quinta-feira, a pessoa deixe com você, professor, um presente ou um mimo, né, ou alguma lembrancinha para aquele amigo que ele está intercedendo, mesmo ele sem saber, né? Assim, acredito que antes já participou de amigo intercessor, a gente tem esse costume na nossa igreja, né? E durante a semana a gente vai deixando com o professor, ou com o responsável, né? Um chocolate, um versículo da Bíblia, né? Num papelzinho, um bilhete escrito para animar aquele amigo, sem revelar quem é, lógico, né? O amigo, só é para revelar o final, né, do amigo intercessor, que pode ser na aula de número 5 ou se não, desculpa, na aula de número 4 ou se não, no final do trimestre vai ficar a seu critério. Tem alguns pontos que eu coloquei no slide, né? O principal é a oração, apoio espiritual, participação em atividades e o próprio testemunho. São alguns pontos que fortalecem a utilização dessa didática do amigo intercessor. Então, eu acredito você usando essa, essas dinâmicas, tanto que antes falou quanto a minha, eu acredito que você vai conseguir gerar nos seus alunos, né, essa percepção do valor, né, antes da petição, da oração, da intercessão, né, causas aparentemente impossíveis, eles vão ter a percepção que Deus é aquele que resolve as causas impossíveis. Anderson. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de poder cooperar com o DENEC, né? Para mim é um prazer, né? O interessante, Paulo, é que Deus ele testemunha, né? Quando Deus falar para Moisés que elas falavam retamente, né? Então, assim, é um testemunho que Deus dá sobre as meninas. E aqui fica o meu agradecimento, mais uma vez, poder cooperar, né? Com o DENEC aqui no Rio Grande do Norte. Para mim é sempre um prazer, né? Certeza que os alunos vão sair edificados com essas dicas pedagógicas e também certeza que os professores eles não vão se limitar somente a isso, né? Vão buscar mais, vão estudar mais para dar uma lição bastante didática para seus alunos. Amém, glória a Deus. Se você quiser assistir a aula em si, aqui no nosso canal, no canal da EBD em Síntese Podcast, tem a aula em si, há um tempo maior, aqui são só dicas para o enriquecimento aí da sua aula, mas você pode ir lá também para conseguir extrair subsídios para a sua aula de EBD. Você estava falando só me veio à mente, lembrei e depois esqueci, né? A nossa faixa etária dessa lição é de 15 a 17 anos. Provavelmente, muito provavelmente, as meninas, quando foram pedir a Moisés, teria algumas, ou se não todas, mas eu vou dizer que algumas dentro dessa faixa etária, tendo em vista que elas casavam muito cedo durante aquele período, né? Antes dos 20 anos, elas casavam muito cedo, né? Então, podia até ser juvenis ali, mas foram movidas por um desejo reto diante do Senhor, falava retamente e foram atendidas. Não se esqueça, fique conosco, estaremos de volta na próxima lição, a lição que será riquíssima também, lição de número 4, e continue conosco nessa jornada desses personagens que têm grandes lições para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima.